Olá, quero me apresentar-me a vocês. Meu nome é Luciano, sou mineiro da cidade de Ituiutaba. Sou professor de História, tenho licenciatura e bacharelado, também em História. Hoje sou especialista em Educação, formado pela Universidade Federal de Uberlândia. Na capoeira, sou conhecido como marimbondo e hoje tenho a minha graduação de reconhecimento como instrutor de primeiro grau. Sou aluno formado pelo mestre Cinzano, do grupo Herança Cultural Capoeira. E este grupo tem como presidente e fundador mestre Catitu. E nesse vídeo vamos aprender sobre uma arte genuinamente brasileira, a capoeira e seu ensino no ambiente escolar. Vamos falar da capoeira como educação, a capoeira como arte, a capoeira como ancestralidade, a capoeira como disciplina do corpo e da mente, e seus principais instrumentos auxiliadores, como conceitos e teorias, além das suas abordagens que são próprias. Vamos falar da capoeira sobre a educação não formal dentro da escola e, ao mesmo tempo, podemos dizer da educação formal. A capoeira está no limiar destes dois conceitos. O fazer capoeira possui formas, metodologias que o professor por si só já carrega em si. Então precisamos, para conhecer e propiciar ao nosso aluno um acesso de repertório cultural enorme, seja ele no mundo artístico, através da capoeira e suas possibilidades. A capoeira através da sua ancestralidade e o seu diálogo permanente com o corpo. É aqui uma marca desse ensino, que abre um olhar não somente para as diversidades, mas para as produções que elas também podem produzir. A capoeira como dança, como jogo, como luta, como disciplina e a capoeira como educação. Ela possui um papel fundamental na sociedade e a capoeira se torna um instrumento importante auxílio dentro desse processo. E quando nós olhamos para o processo, pensamos em Libânio, porque ele fala que o objetivo da educação é prover os indivíduos do conhecimento e das experiências culturais que o tornam aptos a atuar no meio social e a transformá-los em função das suas necessidades econômicas, sociais, políticas e da coletividade. Então, a educação busca repassar e propiciar e proporcionar aos alunos e aos indivíduos um conhecimento. Esse conhecimento pode mudar o seu comportamento, pode mudar os seus hábitos e porém eles mais aptos a pensar em uma sociedade mais crítica. Na escola, o graduado, o instrutor, o contramestre, o professor e o mestre formado, ele já possui esse papel, fazer com que o seu aluno se torne crítico dessa sociedade. E ele atua no importante limiar desse processo, pois o mestre, ele é o sujeito que faz esse diálogo permanente entre a comunidade e a escola. E os alunos e os pais começam a pertencer e caminhar junto. Ele irá junto à comunidade perceber, por exemplo, essa ideia de consumismo imediatista, a ideia de criação da identidade juvenil, a formação dos nossos jovens. Ele vai, junto à sociedade e à educação, promover e construir uma identidade que são própria desses alunos, que busca, através do conhecimento da ancestralidade e através do conhecimento da capoeira, conhecer a nossa sociedade. Saber capoeira é ensinar sobre a nossa identidade, a mim que sou brasileiro, e possibilitar aos alunos construir uma identidade de si próprio, colocar-os pensante. E ninguém sabe exatamente quando a capoeira surgiu. Ela surge nos limiares da transição brasileira. Os nossos registros vêm-se do século XVI, século XVII. A palavra capoeira significa aquilo que foi mata, por meio das conexões dos termos caá, que significa mata, e puer, o que foi. Temos uma alusão às áreas de matas rasas do interior do Brasil, onde era feita a agricultura indígena.
Essa expressão tem origem com os fugitivos da escravidão, os quais utilizavam frequentemente essa vegetação rasteira para fugirem dos escalços dos capitões do mato. Esses homens que buscavam esta liberdade, que privavam essa liberdade, foram os primeiros capoeiristas. Mais adiante, ainda no período colonial, os negros irão disfarçar a capoeira, introduzindo-lhes as mímicas, as danças, músicas, jogo, a malandragem, tudo o que servia para resistir à repressão, e principalmente à repressão da polícia imperial naquele momento, e as pequenas milícias republicanas. E uma das fases onde os cativos ganham os apelidos, pois quando iam para as festas ou para as grandes arruaças, não usavam seus nomes civis, mas usavam seus nomes de guerra. Como eu disse no início de minha fala, eu sou marimbondo. Ninguém dentro do mundo da capoeiragem civil sabe o meu nome, mas sabe a minha identidade dentro da capoeira. Essas são as várias identidades que temos. E a capoeira foi por um bom tempo uma prática proibida no Brasil, até em torno de 1930. Depois de muita luta, ela passa a ser reconhecida como um símbolo da identidade brasileira. Em 2014, a roda de capoeira foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco e hoje é considerada um dos maiores símbolos da cultura brasileira. É importante destacar que há dois tipos de capoeira, os dois tipos mais conhecidos. Hoje falamos da capoeira Angola e capoeira regional. A Angola podemos dizer que é um estilo mais original, um estilo mais arcaico, aquele praticado por homens e mulheres de todas as idades, com uma filosofia própria. Essa maneira de jogar capoeira é caracterizada por ser um pouco mais lenta, composta por movimentos mais furtivos, mais bem executados, de modo mais rasteiro. São componentes básicos desse estilo. E o principal é a malícia, uma malandragem boa, que consiste em simular movimentos que sirvam para o engodo ao oponente, para atrair ele para um combate mais direto. O outro estilo, o mais difundido, é sobre a capoeira regional. É o tipo mais contemporâneo que conhecemos, a capoeira que possui atributos de vários outros movimentos, ou vários outros movimentos possuem o seu atributo. A sua prática hoje é muito difundida e foi uma capoeira criada por Mestre Bimba e difundiu-se rapidamente pelo mundo. Isso contribuiu para a melhor imagem do capoeirista a um tempo em que se favoreceu o aumento e principalmente os seus adeptos. Hoje, a capoeira, além de possuir seus rituais, possui componentes que se ligam e demonstram culturas culturais, como o maculelê, o samba de roda, embora tenham a sua ascendência e significados distintos em seus contextos. A capoeira, como um instrumento pedagógico, é um elemento de difusor de nossa identidade. Ela marca a ideia de pertencimento, a ideia de ancestralidade, e ela desenvolve no aluno habilidades que vão além da capacidade física. Este é um tema muito amplo, pode-se trabalhar com ele de forma muito lúdica. Assim, brincando a capoeira, brincando com o corpo e principalmente desenvolvendo a cooperatividade, os alunos tomam consciência do seu corpo e de suas capacidades motoras, facilitando o crescimento cognitivo e afetivo. Desenvolve várias habilidades, dentre neles a consciência de pertencimento. E isso é muito importante, pois a capoeira pode melhorar a autoestima e a confiança, pois ela melhora não somente a forma física, mas também produz uma sensação de coragem quando se domina os seus movimentos corporais. E isso pode auxiliar dentro da sala de aula para resoluções de problemas. E aí nós podemos criar, nós podemos pensar nas teorias que Gardner nos fala. Todas as pessoas têm tipos de inteligência, em diferentes níveis, mas elas têm. Pensamos lá na lógica matemática, que é a capacidade de realizar operações numéricas, fazer reproduções, deduções, a linguística
que é uma habilidade de se aprender idiomas e usar a fala como escrita para agir. Ela tem objetivos específicos, a ideia espacial, como a disposição para reconhecer e manipular situações que envolvem apreensões visuais. A física cinética, como o potencial para usar o corpo. Essa é uma das habilidades mais utilizadas pelo capoeirista, a fim de resolver e desenvolver, fabricar produtos. Nós temos berimbais, atabaques, pandeiros. A inteligência interpessoal, que é a capacidade de entender as interações entre todos, os desejos uns dos outros e, consequentemente, se relacionar bem à sociedade. A interpessoal, que é a inclinação para conhecer a si próprio, usar o seu entendimento para se beneficiar e beneficiar quem está do seu lado, alcançar certos fins. A música, que é a aptidão para tocar, apreciar e compor padrões musicais. Um dado muito importante é que as inteligências não são estáticas. Aqui a inteligência é definida como um conjunto de capacidades. E essas capacidades é o que os capoeiristas produzem com as nossas crianças. Essas habilidades de transformar, de processar, de fazer informações em cada movimento corporal que ele possui. Podemos estar com uma predisposição, mas este conjunto ele é natural do ser humano. E a capoeira, como nós percebemos, pode desenvolver o indivíduo em todas as suas formas, no sentido global. Seja ele graduado, seja ele instrutor, professor, mestrando, contramestre ou mestre. Todos esses que trabalham com a capoeira e principalmente com as crianças em vários níveis de aprendizagens e dificuldades. Enfrentam os seus medos, anseios para continuar ou não. Assim também é com jovens e adultos. A inserção da capoeira na escola também representa uma oportunidade para a integração entre diferentes componentes curriculares, como história, a física, a geografia, a música, a arte, além de mobilizar os outros setores da nossa sociedade, diminuindo o uso da saúde, diminuindo a violência. A capoeira pode ser trabalhada dentro da escola, focando, por exemplo, a história, abordando elementos como as origens, as tradições, os grandes mestres do passado, os da atualidade também. Podemos pensar nos vários estilos, nas várias construções que a capoeira pode possibilitar. E existem as suas práticas. Pode focar como na cultura, a finalidade da preservação da prática de uma manifestação popular, mantendo todas essas tradições que é de um povo, essa tradição que é nossa, que é genuinamente brasileira. Pode-se abordar, por exemplo, o viés do esporte. Na parte desportiva será abordada a necessidade do desenvolvimento psicológico, como as competições. Hoje temos vários níveis de competições mundiais da capoeira. E no ponto de vista da dança, por exemplo, a capoeira pode contribuir para uma maior harmonização do corpo através das suas mudanças, através dos seus ritmos, estabelecendo por vários instrumentos e sua música. A capoeira ela pode ser uma arte, ela pode ser estudada em seu desenvolvimento, ela pode viver no mundo cênico, ela pode viver da malandragem, ela pode viver da prática disfarçada. Isso tudo é brincar de capoeira, é a brincadeira para atingir a liberdade, o estudo de seus instrumentos, os conjuntos harmônicos, os cantos, as palmas, atabaques, como eu já falei, os berimbais, todos esses instrumentos são característicos da capoeira. E isso é muito importante, pois a capoeira ela ensina o máximo de um cidadão, o respeito, não só o trabalho dos seus mestres, mas a todos aqueles que coordenam, os fundamentos, como participar de uma roda, os fundamentos de uma tradição, a efetivação, a sua prática, as hierarquias dentro da sociedade civil, dentro de todas as disciplinas. Também é muito importante o conhecimento que se desenvolve durante os treinos. Nós falamos da capoeira como uma perspectiva metodológica, como uma perspectiva de trabalho. Então ela mantém a vigilância o tempo todo, ela faz com que o aluno respeite o ambiente escolar, que ele jamais perca de vista todo esse movimento, toda essa ideia de identidade durante e qualquer situação. E principalmente
A capoeira ensina a cuidar um dos outros, a zelar pelo espaço, a zelar pelos instrumentos. Como podemos perceber, a capoeira é legítima dentro da escola. E é exatamente essa legitimidade que traz para a capoeira a sua ideia de educação. Seja ela numa educação formal ou seja ela numa educação não formal. Então, na próxima videoaula, vamos entender um pouco mais da perspectiva da capoeira na cidade de Tuiutaba e seu movimento como um todo.